Vida Longa CBN. Nessa edição do Vida Longa CBN, o clima já é de verão. A estação oficialmente começa em 21 de dezembro, mas desde já vão as nossas orientações, porque já é calor aqui no Espírito Santo. A minha convidada do Vida Longa é a médica Lúcia Martins Diniz. Ela é dermatologista do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, que é o Hospital das Clínicas da UFES. Doutora Lúcia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu é que agradeço a gentileza da senhora. Temporada mais quente oficialmente chegando, mas o calor já paira pela nossa região metropolitana aqui já há algumas semanas, não é mesmo, doutora? A gente já percebe que as praias estão mais lotadas, está iniciando o período de férias escolares, o verão com certeza vai ser de muito sol. Sim, e como? Precisamos começar os cuidados desde já. É isso aí. E desde ontem, né? Podemos falar assim, né? A gente não começa a se preparar no verão no dia, né? Sim, claro. Doutora, quais são as regras, assim, olha, para todo mundo, né? Independentemente do bolso, da possibilidade de adquirir um bom ou um filtro solar que atenda. O que a gente precisa de saber sobre exposição ao sol? A gente precisa cuidar da pele, prevenindo a exposição contínua ao sol. Moramos num país tropical, que tem sol o ano inteiro, mas que se intensifica nessa época prévia do verão, dezembro, e se estende até mais ou menos abril, mais intenso, mas é só o ano inteiro. Então, esses cuidados são interessantes para serem continuamente tomados, que são o quê? A gente precisa previamente fazer levantou de manhã, lava o rosto, toma banho e já aplica o protetor solar. Filtro solar, protetor solar. Meia hora antes da exposição, porque ele demora a agir na pele. Então, eu vou precisar desse período para que ele tenha ação. E reaplicar, se eu for me expor diretamente ao sol, à praia, à piscina, eu tenho que reaplicar a cada 2 horas ou toda vez que eu tomar banho de água, do mar, da piscina, do chuveiro. Mas se não, para o dia a dia, que também é importante a aplicação do protetor solar, eu tenho que aplicar de manhã e dar uma reaplicada depois do almoço. Entendido. O ano inteiro. Entendido. Doutora, vamos lá então, agora dividir essa sua explicação aí por etapas. A senhora falou de primeiro da proteção facial, correto? Sim, que a área mais exposta à radiação ultravioleta, que é o sol, é a face. Então, independentemente se eu vou à praia, se eu vou ao calçadão dar uma caminhada, eu posso estar indo para o trabalho, eu tenho que estar de proteção. Sim, porque eu vou fazer uma pequena caminhada. Então, essa pequena caminhada tem que estar protegido do sol, com protetor. Se for no calçadão, além disso, é interessante usar chapéu, boné, óculos de sol, porque evita também a exposição do sol aos olhos, que posteriormente desencadeia a catarata. É mesmo? Sim. O sol desencadeia a catarata? Também. Nossa, não sabia disso. É uma queimadura na área. Sim. É importante a proteção tanto da pele quanto dos olhos, e as áreas mais expostas são a face, mas também a região do colo, antebraço, que são nos braços, e as mãos. São as áreas mais continuamente expostas no nosso dia a dia. E o pescoço, né? Sim, colo, pescoço, tem que estar de protetor solar. Doutora, a gente sabe que a dermatologia é uma das áreas que mais tem investimento, né? Em tecnologia, inclusive, em produtos novos. Se a gente pudesse elencar aqui o que tem de novo no mercado, o que funciona, o que não funciona. Falando de rosto ainda, tá? Depois a gente vai para o corpo. Sim, a gente precisa usar, então, o protetor solar. O protetor é o que finaliza o filtro solar. Então, que às vezes ele tem somente a proteção solar
que deve ser no mínimo fator 30, quanto mais alto a diferença de proteção, fator 70, 99, é pouca diferença, às vezes é 1% a mais de proteção, e, então não compensa tanto, é interessante de 30, 50, é interessante o protetor solar. E hoje em dia eles vêm também, além disso, a gente pode escolher um protetor que tenha hidratante, que tenha antioxidantes, que aí faz a finalidade tanto de proteção quanto de hidratação, e os antioxidantes eles levam uma prevenção ao envelhecimento da pele. Então é interessante no contexto total dos processos que vão acometendo a pele. Entendido. Hoje existe de forma líquida, de bastão, de creme, tem tonalizante, sem tonalizante, fica a gosto do freguês isso? Isso tem variação de acordo com o tipo de pele. Uma pele oleosa pede um protetor mais para líquido, para não ter tanta gordura, que aí vai ocasionar uma pele mais oleosa, mais brilhante e com uma tendência à produção de acne, de espinhas. Então, eu preciso ter um protetor mais líquido. Pode ser até solução aquosa e tem alguns que tem um pouco de álcool também. Uma pessoa que tem uma pele mais seca, então a partir dos 60, as glândulas sebáceas diminuem, então a gente tende a ficar com uma pele mais ressecada. Então é interessante um protetor solar mais cremoso, porque além de proteger, hidrata a pele, e esses que têm antioxidantes são legais também porque evita o envelhecimento, ajuda a pele a envelhecer menos. E pessoas, por exemplo, os homens, pele muito pilosa, que tem pelos, que tem a barba, aí não é interessante esses protetores que são oleosos ou em creme, porque aí faz aquela mistura com os pelos faciais, então é interessante mais para líquido. Em bastão, eles são mais fixadores na pele, então derrete menos, é importante para quem faz esporte. É desse jeito. O tonalizante, eles são bons porque eles contêm filtros físicos que normalmente evitam a penetração do sol. Eles bloqueiam mesmo a penetração do sol, eles refletem. Então, eles evitam a tendência que algum filtro só químico, que ajuda a penetrar um pouquinho de radiação, e penetra o protetor. Então, às vezes, eles desencadeiam algum processo alérgico. É verdade. E tem gente que tem mais sensibilidade também, né? A qualquer tipo de produto no rosto. Sim, pode. Uns com a tendência da acne, outros com essa tendência à irritação. Muitos, escorre, aí vai para o olho, dá algum processo irritativo dos olhos. Então, tudo isso tem que ser bem pensado. E além dos alguns terem processos alérgicos mesmo à substância química que tem no protetor. Doutora, e tem de diferentes preços e marcas, né? O que a pessoa tem lá como opção? Chegou numa farmácia, chegou no supermercado, né? O que ela tem que se atentar na hora de escolher? Tem gente que pode comprar o mais em conta, tem gente que investe um pouco mais. O protetor bom é aquele que você consegue comprar. Ótimo. Então, é interessante, porque isso é também regulado pela Anvisa. Eles não vão colocar um protetor que dê muito problema na pele da pessoa. Então, normalmente nos supermercados, nas farmácias, tem protetores bons e que têm substâncias que, de fato, vão evitar que a radiação ultravioleta penetre na pele e faça uma mutação no DNA da célula, com posterior tendência à produção de um câncer de pele. Ok, agora vamos para o corpo. Saímos do rosto, colo, pescoço, braço, antebraço e a gente vai para o corpo. É uma exposição geral. E uma outra coisa também, doutora, é que o sol não faz mal. O problema é como que a gente se expõe a ele, não é mesmo? A gente precisa de sol para viver. Sim, a gente precisa para sintetizar a vitamina D, mas é uma exposição pequena.
5 minutos de sol 3 vezes por semana numa área. Eles recomendam que seja, por exemplo, nas costas, 5 minutos. Depois vira no dia seguinte ou 2 dias depois, na barriga, 5 minutos. Do ladinho, nos braços, vai alternando as áreas da pele. Para essas pessoas que têm uma pele já lesada pelo sol ou que tem receio de pegar sol e depois ocasionar um protetor solar. Então, é interessante essa alternância de locais da pele na exposição solar. E, além disso, tomar o cuidado de usar protetor nas outras áreas que não vão se expor. Mas se expondo pouquinho, não tem problema nenhum. Pode pegar sol. 5 minutos, 10 minutos, 3 vezes por semana, ou quando vai à praia, não também um dia inteiro na praia, que não tem jeito. A intensidade, a quantidade é que posteriormente desencadeia o envelhecimento e o câncer de pele. Entendido. Até porque a gente precisa sintetizar a vitamina D, né? Sim. Para Então, que a gente... das áreas da pele ajudam nessa absorção da vitamina D. E para que a gente possa fazer com que esse sol, então, seja benéfico, né? E aí a senhora pode até esclarecer se isso é mito ou verdade. Me disseram que a gente tem que expor apenas os braços ou as pernas, no sentido de exposição contrária, mostrando o pulso. Isso é verdade? Procede? Isso tem mais essa alternância. Não precisa ser exatamente desse jeito. Vai em uma área que todos os dias a mesma área, você vai acumular radiação, porque o sol é radiação. Radiação é efeito acumulado. Não tem uma pílula que a gente toma e que vai eliminar essa radiação. Entendido. Penetrou, vai ficar. E pode ocasionar uma mutação do DNA da célula com posterior aparecimento do câncer de pele. Então, se você alterna as áreas, não vai ter acúmulo. Não acumulando, não vai ter tendência à formação de lesão da pele. Ok. Agora eu queria partir para a parte da lesão mesmo, doutora Lúcia. Quando que aquilo acende o sinal, olha, procura um dermatologista porque está diferente? A gente tem que partir do princípio que a área mais exposta é a face, é o rosto. Então, e o local da face que é mais exposta é o nariz. Então, levantei de manhã, lavei o rosto e tem alguma bolinhazinha que ao lavar sangra, tem uma feridinha que não cicatriza, que coça e arde, mas que não eu aplico alguma substância e ela não regride, ela permanece um tempo maior, 1 mês por aí, tem que ser procurado o dermatologista. Nesse sentido. E o que é mais temido, que é o câncer melanoma, que tem ocasionado pela presença das pintas escuras, 70% dele surge sem ter lesão prévia na pele. Então, é uma mancha escura e que ela não some. Aí ela vai coçando, sangrando, ficando irritada, ficando vermelha, descamando. Aí eu tenho que procurar o dermatologista. Tem muita gente que confunde com espinha também, não, doutora? Porque às vezes mexe, ou ela também pode dar uma infecçãozinha, um próprio câncer de pele. Agora, uma aluna me perguntou, meu pai está com uma feridinha que ele bateu e que deu secreção de pus, parece uma espinha. Aí quando eu fui olhar, não, é porque ele andou mexendo, aí infeccionou com bactéria, então dá o pus, que parece uma espinha, só que não está cicatrizando. Então, é aquele pus que vai soltar e vai permanecer a lesão. Aí permaneceu, vamos procurar o médico, o dermatologista. Câncer de pele tem cura, doutora? Tem cura. Agora, quanto antes procurar a assistência médica, muito boa resposta. Retirada, se for uma fase muito inicial, a gente pode até ter algum outro método de tratamento, mas o mais tradicional é a retirada cirúrgica. Tirou, 70% é o carcinoma basocelular, que 92% desses tem cura.
Então, a gente precisa ficar alerta, fazer o autocuidado, olhar a sua pele, vai no espelho, pede a um familiar olhar toda a pele, vê se tem alguma coisa diferente, uma pintinha, uma mancha, uma bolinha que não está cicatrizando, vai ao médico. E aí, a possibilidade da cura é 100%. Tem que se conhecer, né? Tem que se conhecer, tem que se olhar no espelho, tem que fazer o autocuidado, o autoexame, e também os familiares, né? Uhum. Eu queria finalizar com bebês e crianças e idosos. Atenção redobrada, bebês não usam filtro solar. Qual é a orientação da senhora? Bebê, a partir dos 6 meses de idade, pode usar o protetor solar. Você pode aplicar nas áreas mais expostas da pele do bebê. Quanto menos sol na infância e adolescência, menos manchas brancas, manchas escuras, câncer de pele, envelhecimento no futuro. Uhum. Então, se você quer ter um adulto saudável, de pele saudável, menos sol na infância e adolescência. A pessoa, o adolescente, então, cuidado com a pele que é mais oleosa, os protetores solares menos oleosos, então mais líquidos. E o idoso tem que tomar cuidado porque ele toma pouca água, ele sente pouca sede, então ele toma pouca água, ele tem esse calor, a pele dele desidrata com facilidade, então ele precisa beber bastante água para se hidratar por dentro e aplicar protetor solar antes da exposição e cuidado com o banho mais para o frio do que para o quente, quase nada de sabão, sabonete, acabou de tomar banho, aplicar um hidratante logo na sequência, não ficar esfregando muito a pele, com sabão, sabonete, bucha, toalha, só enxuga o excesso de água e aplica o hidratante. Isso. Tem os extremos, né, doutora, também? Eu estou aqui conversando com a senhora e me lembrei que a rede social, de vez em quando, apresenta aquelas pessoas muito claras, claras, brancas, que dizem que não querem pegar sol na vida. Isso também é prejudicial? Sim, porque aí vai faltar vitamina D. Ela vai ter que repor vitamina D, comprar remédio, vitamina D é cara, porque tem essa ideia de não se expor ao sol. Não há necessidade de terror por causa do sol. O sol é bom, ele é antidepressivo, porque você vê um mundo iluminado, é muito bom. Então, você tem que se expor ao sol, mas com cuidados, fazendo a exposição, uns 10 minutos a cada 2 dias, para sintetizar a vitamina D e olhar o mundo também com otimismo. Isso aí. E para os negros? A pele mais negra, ela precisa também de mais atenção? Ela tem uma proteção maior que a das brancas? Tem maior proteção, sim. Só que existe um estudo que mostra que a cor mais escura tem um fator de proteção, a própria pele com fator de proteção 13. Se a gente recomenda um protetor solar de fator 30, é sinal de que ainda falta um pouco de proteção. Então, o negro também precisa usar protetor solar, ele também precisa cuidar para não se expor muito ao sol. E eles têm uma tendência maior a fazer melanoma, o câncer escuro, nas palmas e plantas, que são áreas, palmas das mãos, plantas dos pés, que são áreas que normalmente eles não visualizam. Então, eles precisam verificar essas áreas também na pele e usar o protetor solar da mesma forma, meia hora antes, a cada 2 horas, quando exposição total, ou de manhã e depois do almoço. E quem usa bronzeador? Está em risco? Não, bronzeador não pode. Isso aí. Bronzeador é substância química, para eu ficar mais morena. Não pode, tem muita substância que contraindica. E Derivados de petróleo, né? Mais ao sol. Derivados de petróleo. Sim, não pode, dá muita irritação, muita alergia e pode ser tóxico. Não pode. É isso. Que venha o sol com segurança e com qualidade de vida para a gente ter vida longa, né, doutora Lúcia? Isso, exatamente. Muito bom. Eu te agradeço pelas dicas e orientações. Tenha um bom sábado.
Obrigada a todos. Cuidado com o sol, com proteção, alegria. Vamos viver felizes. Bom Obrigada. dia, tudo de bom. Igualmente. Eu conversei com a doutora Lúcia Martins Diniz, ela é médica dermatologista do Hospital Universitário da UFES e a gente falando sobre proteção solar.